noção, tudo bem? Para a gente começar a revisar tudo que a gente viu. Então, relembrando lá, tudo que a gente veio estudando estava relacionado com a parte de movimento uniforme. O que eu vou fazer aqui? Eu vou escrever na folha e relaxa que depois eu tiro uma foto e mando para vocês. Tudo bem? Então, nós estávamos estudando a parte de movimento uniforme. Ou seja, o que era um movimento uniforme? Era um movimento onde a velocidade ela é constante. Então, não precisa copiar agora, tudo bem? Então, a gente tem ali que uma das fórmulas que a gente utilizava é que a velocidade é a distância sobre o tempo, ou que é S é igual a S0 mais V0T. Ou seja, ou a gente utilizava essa relação de quilômetros por hora, a minha distância ela é dada em metros, e o meu tempo ele é dado em segundos. E nós vimos também que de quilômetros por hora para metros por segundo, temos um processo aí, que de um para o outro eu divido por 3,6 e no outro. Então, vamos pegar ali a nossa atividade, que eu tinha passado para vocês, e vamos fazer alguns exercícios. Então, vamos lá. Vamos fazer, por exemplo, a questão número 7. Metros com uma velocidade escalar de 360 km por hora. Em quanto tempo ela faz isso? Então, ela vai percorrer uma distância de 30 metros com uma velocidade de 36 km por hora. Então, ele está perguntando qual o tempo. Então, o primeiro passo para a gente resolver, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem escrever no chat ao vivo que eu respondo, tudo bem? Então, o que acontece? Para eu poder resolver essa questão, eu preciso o quê? Olhar a unidade de medida. Ó. Repara que a unidade de medida entre eles é diferente. Se a unidade é diferente, significa que eu tenho que converter esses valores. Então, eu transformo quilômetros, metros para quilômetros, ou eu transformo quilômetros por hora para metros por segundo. Então, vamos fazer a segunda opção, que é mais fácil. Então, para eu converter esse cara para metros por segundo, ó, eu estou indo por cima. Então, eu divido por 3,6. Então, se eu fizer a conta aqui no cantinho, 36 dividido por 3,6 é a mesma coisa que 360 sobre 36, 10. Então, esse cara, 10 metros por segundo. Então, agora a gente substitui. Posso substituir tanto nessa quanto nessa equação, que vai dar no meio. Então, ó, velocidade é distância sobre tempo. Minha velocidade agora é 10. Minha distância é 30. Ou seja, esse cara foi para cá multiplicando. Então, eu vou ter que ΔT, 30 sobre 10, é igual a 3. Então, significa o quê? Se ele anda 10 metros por segundo, a cada 1 segundo ele anda 10 metros. Para ele andar 30 metros, tem que levar 3 segundos. Nesse caso, eu ainda posso fazer por regra de 3, que aí fica mais fácil também, né? Sem problema. Dúvidas? Olha, só tem eu. Dúvidas de onde só tem eu?
Show, Miguel. Beleza. Então vamos para o próximo. Qualquer coisa está aqui, eu vou tirar foto para vocês depois na atividade. Então vamos lá. Vamos para mais uma questão. Se vocês tiverem dúvida de alguma questão, é só me falar, que eu mando para vocês, tudo bem? Que eu faço para vocês. Então, vamos fazer, por exemplo, a questão 8, 9 e 10. Tudo bem? Então, vamos lá. Questão número 8. Então, qual é a questão número 8? Um atleta, no instante T1 igual a 10 segundos, por uma posição cuja S1 é igual a 50. E no instante T igual a 2, que é 20, pela posição no espaço de um S1 de 120. Então, ele pergunta a velocidade escalar média do atleta no intervalo de T1 e T2. Então, ele quer saber a velocidade média. Então, vamos lá. Velocidade média é exatamente o quê? É a velocidade com que ele manteria naquele percurso todo, ou seja, uma média daquilo tudo. Então, o que eu sei? Eu sei que velocidade ela é distância sobre um tempo, certo? Se a velocidade é uma distância sobre o tempo, quem é essa distância? A gente sempre fala que a distância ela é algo final menos algo inicial. A mesma coisa serve para o tempo. Final menos inicial. Quem vai ser o final? Vai ser sempre o tempo maior. Então, esse cara aqui, ó, ele é o final. Quem vai ser o inicial? Esse cara aqui, ó, porque é ele que está começando o movimento. Então, a mesma coisa a gente vai ter aqui também. Esse cara é o final e esse cara aqui é o inicial. Então, vamos lá. Só substituir agora os valores, ó. Eu tenho tudo em metro, tudo em segundo. Então, significa que a unidade vai ser metros por segundo. Então, vamos lá. Vai ficar 120 menos 50 dividido por 20 menos 10. E qual era a unidade? Metros por segundo. Tudo bem? Então, vai ficar aqui, minha velocidade vai ser 70 sobre 10, 7 metros por segundo. Então, essa seria a resposta. Dúvidas? Show de bola. Então, vamos fazer mais duas questões que a gente já fecha por hoje. Eu passo mais algumas para vocês fazerem e assim a gente vai seguindo. Tudo bem? Então, vamos lá. Ó, temos a questão número 10. Vamos fazer ela. E vamos fazer, por exemplo, a questão número 12. Tudo bem? Então, vamos lá. Questão número 10. O que ele fala ali da questão número 10? Então, na questão número 10, show. Na questão número 10, nós temos duas estações A e B estão separadas por 200 km, medidos ao longo da trajetória. Pela estação A, que passa pelo ponto P, no sentido de A para B,
Então, a gente tem duas estações A e B. Que elas estão separadas por 200 quilômetros. Então, ó, existe pela estação A, passa o trem P. Então, aqui a gente tem o trem P passando, no sentido de A para B. Simultaneamente, em B, temos o trenzinho Q, que ele está no sentido contrário. Então, ele fala, ó, o trem P e Q tem movimentos com velocidade de 70 e 30, respectivamente. Então, a velocidade de P é 70 km e a velocidade de Q é 30 km. Tudo bem? Por hora. Então, ele pede o instante de encontro e a posição. Então, vamos lá. Sempre quando ele fala instante, ele está falando de tempo. Então, ele quer saber o tempo que os dois vão levar para se encontrar e a posição onde eles vão se encontrar. Então, com isso, a gente consegue fazer isso de 3 maneiras. Quais são essas maneiras? Vou fazer aqui para vocês qual seria a maneira número 1. Vou tentar fazer ela aqui bem cantinho. A maneira número 1 é o quê? Eu vou considerar como zero estando no ponto A. Então, ó, ou seja, referencial fixo. Então, significa o quê? Que ele vai começar o movimento aqui a partir do zero. Então, qual é a equação que a gente tem? S é igual a S0 mais VT. Então, o que a gente vai ter nessa equação? Vamos ter 2 tipos diferentes. Uma equação para o P e uma equação para o Q que estão se movendo. Então, o deslocamento do P, ou seja, a posição que o P vai estar, depende exclusivamente de quem? Da posição inicial do P, que é onde? A velocidade 70. E ele está indo para a direita, ou seja, está se distanciando desse ponto P. Então, mais 70 vezes o tempo. Agora, quem é o deslocamento do Q? Repara que o Q ele começa o movimento onde? A 200 km. Então, o deslocamento inicial dele é 200. E qual é a velocidade dele? 30, mas ele não está se aproximando do zero. Então, pensa numa régua. Nessa régua, o que eu estou considerando? Estou considerando que no meu eixo X ele é positivo, ó, né? Então, como o que ele está voltando, a minha velocidade ela é negativa. Tudo bem? Então, quando que os dois vão se encontrar? Quando a posição do Q for igual à posição do P. Então, se eu faço P igual a Q, o que eu vou ter aqui? Ó? Vamos aí utilizar o papel. Eu vou ter o seguinte. Ó. Eu vou ter o seguinte. Eu vou ter que 70T é igual a 200 menos 30T. Então, basicamente, eu vou ter o quê? Passo todo mundo para o lado. Então, 70T mais 30T é igual a 200. Então, eu vou ter que 100T é igual a 200. Como vai ser a maneira número 2? Eu vou colocar como referencial em cada um deles. Então, o A está partindo do zero e aqui o B também está partindo do zero. Então, no deslocamento... Opa!
No deslocamento do P, eu vou ter o quê? Que ele parte do zero e com uma velocidade de 70t. Já no Q, eu vou ter o mesmo efeito. Ou seja, ele também vai partir do zero, que agora eu estou considerando que o zero é aqui. E nesse caso ele vai partir com mais 30. Como eu escolhi o zero, posso considerar agora que para cá é positivo. Então, o que eu tenho aqui? Ó? Quando que eles vão se encontrar? Quando a posição que o P andar mais a posição que o Q andar der quanto? 200. Então, eu vou ter o quê? Que 70t mais 30t é igual a 200. Então, 100t é igual a 200. T é igual a 200 sobre 100. Então, meu tempo, 2 horas. Ou seja, maneira mais fácil de fazer. Tudo bem? E qual seria aí, para a gente, nossa maneira 3? A maneira 3 é a maneira mais simples possível. Essa maneira eu só posso considerar se a velocidade for constante. Então, pelo fato da velocidade ser constante, o que eu vou ter? Qual é a velocidade de um de 70 e outro de 30? Como eles estão indo de um de encontro ao outro, é como se eu tivesse um carro com velocidade de 100. Então, se eu tenho uma distância de 200, eu vou ter o quê? 100 é igual a 200, multiplico o cruzado, 100 vezes ΔT é igual a 200. Então, isso aqui vai dar 2 horas. Então, repare que das 3 formas eu consigo achar o mesmo resultado. De 3 formas totalmente diferentes. A partir do momento que eu sei o tempo, eu consigo achar a posição deles. Não é só pensar. Ó, vamos tomar como partida o próprio Q aqui. Ó. O próprio P, desculpa. Se ele está numa velocidade de 70 km por hora e passou-se 2 horas, significa o quê? Que esse P ele vai ter andado 140 km. Em contrapartida, de 200 para 140, sobrou quanto? Sobrou exatamente 60. Então, esse aqui vai ser o encontro deles. Ou seja, o P vai andar 40, vou botar aqui no finalzinho. Dúvidas? Dúvidas, gente? Referentes a isso? Opa. Não, então. Quando você iguala a posição. Então, ó, eu estou dizendo que a posição de um é igual à posição do outro. Então, nesse caso, eu posso igualar, independente se for movimento uniforme ou não. O que eu falei que só pode ser movimento uniforme? Aqui, ó. Aqui eu somei as velocidades. Então, nesse caso, tem que ser movimento uniforme. Por quê?
Se não for um movimento uniforme, eu não vou ter uma velocidade constante, então essa velocidade vai variar. Então eu não posso igualar. Tudo bem? Então, essa maneira 3 aqui, eu só faço para um movimento uniforme. Só consigo fazer para isso. O restante eu posso fazer das duas formas tranquilamente. Entendeu? Então, lembra, uma mesma questão eu consigo resolver de 3 formas totalmente diferentes, exatamente dependendo de aonde eu coloco o meu referencial. Tudo bem? Então, vamos fazer só mais uma questão, que é exatamente a questão do 12, que ele fala o seguinte: dois móveis percorrem a mesma trajetória no espaço medidos a partir do marco da trajetória das funções. Então, na questão agora 12, ele fala o quê? Ó? Repara que dessa vez ele já informa para a gente quem é o deslocamento de A e quem é o deslocamento de B. Então ele pergunta, suas funções horárias são, onde T e A são espaços dados em horas e quilômetros. Determine o instante e a posição de encontro. Então vamos lá. O que eu consigo entender com esses caras? Então a gente tem que aprender a ler as equações. Ou seja, o que significa isso? Repare que essa equação ela é muito similar com a outra. Opa, aqui é menos. O que eu consigo obter? Eu já consigo obter o quê? Que a posição inicial de A é 30 metros. 30 quilômetros, que ele fala lá no exercício. E que a velocidade inicial de A, ou velocidade A, né? O importante é saber identificar as equações. O que significa ela? O que significa cada um dos valores? E como que você vai fazer isso? Simplesmente comparando uma com a outra. Então, quando que eles vão se encontrar? Eles vão se encontrar exatamente o quê? Ó? Igual que a gente fez na questão anterior. Ó. Aqui, ó. Eles se encontram quando? Quando a posição de A foi igual à posição de B. Então, vamos lá. A posição de A é igual à posição de B. Então, eu vou ter ali, ó, 30 menos 80t é igual a 10 mais 20t. Jogo todo mundo que tem t para um lado, quem não tem para o outro. Então, vou fazer o seguinte, vai ficar o 10 eu vou passar para cá negativo e o 80 eu vou passar para lá positivo. Então, vai ficar 20 é igual a 100t. T é igual a 20 sobre 100. Então, isso aqui vai dar, cortou, 0,2 horas. Né? No exercício ele fala que isso dava em hora. Se quiser, a gente converte isso aqui para minutos. Vê quantos minutos dão. 1 hora, 60 minutos. Então, 0,2 horas. Isso aqui vai dar x minutos. Então, eu vou ter x é igual a 60 vezes 0,2. Isso aqui vai dar 6 vezes 2, 12. Soma um zero, tira um zero, então 12 minutos. Então, essa vai ser exatamente a questão. Dúvidas?
Show. Então, fica aí para casa. Para casa nós temos fazer até a questão 13. Pronto. Seis até 9:10, né? Temos pouquinho tempo, mas já é alguma coisinha. Vou postar lá no Google Class esse PDF, caso nenhum de vocês tenham. Vou salvar o vídeo, já mando o link para lá. Tudo bem? E aí já mando lá como atividade para vocês resolverem. Mando, claro, pode deixar. Mando sim.